Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. Está lendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aqui, primeiro eu vou ler Gênesis 27, o versículo 41, e depois eu vou passar para o 21. Assim diz a palavra do Senhor. E odiou Esaú a Jacó, por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. Agora vamos para o 28, a partir do versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs sobre seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava no céu, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no topo dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado darei à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me derem, certamente darei o dízimo. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, aqui é uma palavra muito conhecida, que é a história de Jacó, né, meus irmãos? Jacó, meus irmãos, para ele receber a bênção da primogenitura, agora fugiu da língua. Ele teve que enganar o seu irmão e o seu pai, meus irmãos. Mas, meus irmãos, ele pensou que ele iria enganar, ia receber a bênção e ia ficar por isso mesmo. Mas não foi assim, né, meus irmãos? Como nós vemos aqui, o seu irmão, ele criou ódio por ele e fez uma ameaça de morte. Quando seu pai morresse, ele mataria Jacó. É tanto que Jacó teve que sair fugido ali na casa de seu pai. Ele saiu ali do comodismo, onde ele já vivia com seu pai, né, com sua mãe, tinha tudo ali à vontade para ele. Ele teve que sair errante para a casa de um tio, sem saber como seria o seu futuro. Isso, meus irmãos, porque Jacó, ele estava pagando a consequência de seus próprios atos. E não é diferente em nossas vidas. Muitas vezes Deus deixa a gente ir vivendo do jeito que a gente bem entende, né, meus irmãos? Mas chega um momento, meus irmãos, que nós iremos pagar por cada um dos nossos atos aqui na terra. Porque muitas vezes, quando a gente passa por um aperto, uma dificuldade na vida, às vezes a gente quer botar até a culpa em Deus, achar que é Deus que está fazendo aquilo. Meus irmãos, Deus, ele não quer o nosso mal. O que a gente passa de ruim nessa vida é que a gente paga pelos nossos próprios atos. Aquilo que a gente colhe é também o que a gente planta. E Deus deixa isso acontecer, meus irmãos, porque no momento da prova mesmo que a gente está passando, é nesse momento que Deus, ele costuma se apresentar para nós. Como foi assim na vida de Jacó. Jacó, quando ele estava errante, indo em direção à casa do seu tio, sem saber como seria o seu futuro, aí Deus veio e se apresentou a ele. Ele se apresentou a ele dizendo que era o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. E por que Deus falou isso? Porque ele não queria ser apenas o Deus de Abraão e Isaque, ele queria ser o Deus de Jacó. Assim ele quer ser o seu Deus também. Assim como Deus que ser o Deus de Jacó, ele quer ser meu Deus e o seu Deus. Então, meus irmãos, em determinado momento Deus vai se apresentar assim.
em nossas vidas. Por mais que a gente possa, alguns momentos, estar levando a vida de qualquer jeito, do jeito que a gente bem quer, algum momento Deus vai permitir a prova. E é nesse momento que ele costuma se apresentar. E quando ele se apresentar, meus irmãos, que nós não venhamos perder a oportunidade. Como fez Jacó. Jacó, meus irmãos, quando Deus se apresentou a ele reconheceu imediatamente a Deus. Então ele foi para os pés do Senhor. Ele foi fazer voto ao Senhor. Porque aquela viagem, meus irmãos, nós vemos aqui que a viagem era complicada. Até ele fez votos: Deus me deve de comer, me deve de vestir. Esse Deus será o meu Deus, porque a viagem não estava sendo fácil. Então ele foi e fez logo um voto. Então, meus irmãos, não percam a oportunidade. A Bíblia vai dizer: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o seu coração. Então, meus irmãos, quando Deus se apresentar, e Deus já se apresentou para mim e para você, não perca a oportunidade. Vá para os pés desse Senhor nosso Deus, meus irmãos. Se estiver passando por dificuldade, faça voto com Deus. Ana fez voto, recebeu a vitória. Jacó fez voto, recebeu a vitória. Vá para os pés de Deus, faça um voto, entregue sua vida verdadeiramente a Deus, porque é isso que Ele está esperando de mim e de você, para nos entregar as bênçãos que Ele tem reservada para nós. Porque lembre-se, Ele não quer ser apenas o Deus do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu filho, do seu irmão. Ele quer ser meu Deus e o seu Deus, meus irmãos. É isso que eu deixo para os irmãos meditarem nesta noite. Agradeço a